manifesta pelo Ti. Então o Ti é o não manifestado, seria a representação do todo, certo? E aí o todo ele se manifesta em duas polaridades. Lembra, uma polaridade Yang e a outra polaridade Yin. O Yang representaria o positivo, o Yin o negativo. O Yang representaria o homem, o Yin representa a mulher. O Yang representa o claro, o Yin o escuro. Enfim, dá para classificar todas as coisas no contexto Yin e no contexto Yang. Só que o oriental ele sempre foi um observador nato da natureza. E ele percebeu que poderia ir além. Porque classificar as coisas como Yin e como Yang é um pouco perigoso. Porque o Yin vira Yang, o Yang vira Yin, né? Tudo está em transformação o tempo todo. Então, observando a natureza, ele percebeu que existem 5 elementos principais. Tudo provém dos 5 elementos. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, os 5 elementos são... nessa tabela tem os 5 elementos. Então, é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Existem 2 elementos que seriam a representação, a plenitude máxima. Então, a gente tem o elemento fogo, que representaria o Yang ao extremo, certo? E o elemento água, que representaria a plenitude máxima de Yin. Né? O máximo de Yin seria a água. E o máximo de Yang, que seria o fogo. E agora, madeira, seria o começo do Yang. Seria ali o antes do fogo, a madeira, que a madeira gera o fogo. Então a madeira é um elemento Yang, mas é um Yang menor, um Yang menor do que o fogo. Aí então a gente tem a madeira, que gera, né? Tudo um cria o outro, um gera o outro, né? Então temos a madeira gera o fogo, né? Então temos a madeira que cria o fogo fogo que cria o metal, o fogo que cria a terra que cria o metal e o metal que cria a água. Ou seja, um elemento gera o outro elemento. Então, para ficar mais fácil, a gente fala que um elemento é mãe do outro, né? Para ficar mais simples de entendimento. Então, a madeira seria mãe do fogo, o fogo seria mãe da terra, a terra seria mãe do metal e o metal seria mãe da água. Então, quando a gente pega uma pessoa ali que tem um problema no elemento terra, lembra que terra representa a estrutura, representa na medicina tradicional chinesa o equilíbrio. Então, podemos tratar essa pessoa que tem, no caso, deficiência na terra, podemos tratar ela tonificando o fogo, no caso, dando energia para a mãe dela, para que ela possa nutrir melhor a terra, ou mesmo se essa pessoa tem excesso de terra, podemos, de repente, dar uma sedada na madeira para que essa terra se equilibre. O fato é que os 5 elementos são fundamentais no entendimento para que você entenda a medicina tradicional chinesa. Certo? Então, tudo na natureza é em Yang e tudo pode ser classificado em cima dos 5 elementos. E aí, cada elemento possui um órgão, uma víscera, um sentido, um tecido, uma cor, um clima, ou seja, tudo pode ser classificado. Por exemplo, no elemento madeira, o oriental estudando, ele descobriu que o órgão que mais tem familiaridade, que mais representaria, que mais tem sintonia com a madeira, seria o fígado. Então, é o fígado. Então, no elemento madeira, a gente tem o órgão fígado e a víscera é a vesícula biliar.
O sentido é a visão, né? Então, pessoas que têm problema de visão, né? Geralmente são pessoas que têm deficiência no elemento madeira. São pessoas que têm problemas energéticos no elemento madeira, ou no fígado ou na vesícula biliar, certo? Então, a expressão é o grito. Então, pessoas que falam mais alto, tipo eu, assim, são pessoas que têm muita energia no elemento madeira. Pessoas que falam mais baixo são pessoas que geralmente são pessoas mais yin, que está mais relacionado ao elemento água, ok? Então vamos lá. Só para vocês poderem, tem essa tabela aqui, a gente pode disponibilizar e dá para vocês verem muito bem. Então a gente tem o órgão, a víscera, o sentido, temos a cor, temos a estação do ano, temos o clima. Então tudo pode ser classificado. Então no elemento madeira eu já falei bastante para vocês. Então temos o fígado, vesícula biliar. A cor que representa o elemento madeira é o verde, o sabor é o azedo. Então, dependendo do diagnóstico da pessoa, certo sabor pode fazer bem para ela e certo sabor pode também não fazer bem para aquele tipo de pessoa, certo? E a emoção predominante, aqui não tem a emoção, mas a emoção predominante no elemento madeira é a raiva. São pessoas que sentem irritabilidade, raiva. Então aquela pessoa que vem no seu consultório e fala, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa que sinto muita raiva. Então você vai lá na orelha da pessoa e já usa o apalpador, apalpa o pontinho do fígado. Aí você vai perceber que esse pontinho ele vai estar dolorido. E aí você coloca a sementinha no fígado. Simples assim. Então, por exemplo, no elemento fogo, a gente tem a representação do coração, intestino delgado, a fala, a emoção é a alegria, ou euforia, está relacionado à estação do ano é o verão, o clima é o calor. Lembra que é o excesso de yang, a plenitude máxima de yang. Então uma pessoa que vem no seu consultório e fala para você, eu sinto ansiedade, eu sou meio eufórico, você vai perceber pelo comportamento dela, uma pessoa inquieta, uma pessoa que não consegue sentar na cadeira, uma pessoa que fala demais. Então você já vai pensar no pontinho do coração, no sentido de acalmar esse yang. Você vai lá e coloca um pontinho do coração. Pode também colocar o ponto do rim, que representa o elemento água, no sentido que a água vai apagar esse fogo. Lembra que a água apaga o fogo, né? Então, temos aqui toda a classificação. Terra está relacionada a baço, estômago. A emoção é o pensamento e a preocupação, certo? Então, pessoas que vêm, a cor é o amarelo. Então, a pessoa vem no seu consultório e fala para você, eu sou muito preocupado. Então, geralmente, essa pessoa provavelmente tem uma deficiência de Ti do baço. Então, você vai colocar lá o pontinho do baço. Você pode pedir para essa pessoa usar roupa amarela, que o amarelo vai tonificar a terra, como o verde vai tonificar a madeira, como o vermelho vai tonificar o fogo. O metal está relacionado a pulmão, intestino grosso, olfato, a pele. A emoção está relacionada à tristeza. Então, aquela pessoa que sente muito triste, aquela pessoa depressiva, muitas vezes você vai colocar lá o pontinho pulmão e aquela pessoa vai ter uma boa melhora. Você vai olhar com carinho para o metal, para o pulmão e intestino grosso. A pessoa fala para você, eu tenho o intestino preso, eu não consigo fazer cocô todo dia. Você vai colocar lá a sementinha lá no pulmão e no intestino grosso. Vai teoricamente trabalhar aí essa questão emocional, vai trabalhar também
o pulmão e o intestino grosso. E último, temos ali o elemento água, que seria o yin em sua maior plenitude, que é representado pelo rim, que é o órgão, a bexiga, que é a víscera, a emoção é o medo, então pessoas que sentem muito medo. Então a pessoa vem no seu consultório e fala, eu tenho medo, eu tenho pânico, eu não consigo sair de casa, eu tenho medo de tudo. Então essa pessoa provavelmente ela está com uma deficiência no elemento água, deficiência no rim. Você vai lá e coloca uma sementinha lá no ponto do rim. E aí você trabalha, você tonifica aquele elemento. Então a pessoa perde o medo, a pessoa ganha força de vontade, a pessoa ganha coragem. Então é muito legal, muito apaixonante a medicina tradicional chinesa e a auriculoterapia. Então, por exemplo, a pessoa que tem deficiência na água, você pode orientar ela a usar roupa escura, roupa preta. Lembra que o preto é a cor que tonifica o elemento água. Então, nessa tabela tem tudo aqui marcadinho. Então, o clima é o frio, né? Então, está relacionado ao inverno. Então, você vai entendendo, você vai relacionando e compreendendo como é importante o estudo dos 5 elementos, principalmente para você fazer o diagnóstico, para você observar o seu cliente e para você poder fazer o diagnóstico correto. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho deficiência na madeira, só que muitas vezes essa deficiência gera uma certa irritabilidade em mim. E aí qual a cor que eu uso? Olha, eu estou usando verde. Por quê? Porque o verde é a cor que representa a madeira e é a cor que vai tonificar esse elemento. Então, você pode ir lá e colocar lá o pontinho fígado. Então, você vai conhecendo o seu cliente, você vai perguntar para ele qual a emoção que está mais predominante nele. Então, o emocional seria a madeira, a raiva, o fogo, a euforia, a terra seria a preocupação, o metal seria a tristeza e a água seria o medo. Então, conforme ele for relatando para você, você já vai ter uma ideia de qual ponto vai ser mais eficiente no tratamento dele ou dela, certo? Então essa é a aula sobre os 5 elementos e na próxima aula vamos nos aprofundar um pouquinho mais no Zhang Fu. Já falei bastante agora, já falei bastante sobre Zhang Fu, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na questão emocional, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.